Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Boa noite, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vamos estudar o item Causas atuais das aflições. Diz assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se preferirmos, têm duas fontes bem diversas, que é importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras além desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens caem por sua própria falta? Quantos são vítimas de imprevidência sua, do seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem limitado os seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque resultam dos cálculos do interesse ou da vaidade, e com as quais nada tem a ver o coração. Quantos desentendimentos, quantas disputas funestas e inúteis ter-se-ia podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração e mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência. Remontem pouco a pouco à fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. A quem se deve, então, todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é, dessa maneira, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, ele acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar o destino, a providência, a sorte desfavorável, enquanto que sua má estrela
Na verdade, é a sua própria negligência. Os males dessa natureza formam certamente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que fez. No entanto, a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela alcança mais especificamente aqueles que trazem perigo à sociedade e não as faltas que prejudicam os que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. É por isso que Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho certo. Não existe uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Isso significa que tanto nas coisas pequenas como nas grandes, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença do bem e do mal, e a necessidade de melhorar para evitar no futuro o que foi uma fonte de desgostos. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se corrigir. Confiante na impunidade, retardaria sua evolução e, consequentemente, a sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e desorganizada, quando as forças já estão consumidas e o mal é irremediável. Então, o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu faria tudo diferente, mas não há mais tempo. Assim como o trabalhador preguiçoso que diz: eu perdi o meu dia, ele também lamenta: eu perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador o sol se levanta no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, também para eles, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Bem, meus amigos, que convite maravilhoso estamos recebendo nesta noite através da leitura deste Evangelho. Um convite para uma viagem interior, para dentro da nossa consciência, para uma profunda reflexão. Nessa viagem, vamos perceber que através dos nossos próprios desajustes é que as aflições nos alcançam. Vamos perceber também que, se analisarmos o nosso passado com bastante carinho, com bastante atenção, nós vamos identificar em algum momento as causas que proporcionaram
os sofrimentos que vivenciamos hoje. E vamos identificar que essas causas estão em nós, na nossa conduta, na conduta que adotamos naquele determinado momento. É preciso reconhecer em nós o principal causador destes sofrimentos. É preciso também entender que, segundo a lei divina, não existe uma só falta, por mais leve que seja, que não tenha consequências inevitáveis, e muitas vezes essas consequências serão muito desagradáveis. Que a gente possa aproveitar essas reflexões, esses esclarecimentos que o Evangelho nos apresenta, assim como aproveitar também a misericórdia de Deus para acolher um novo dia, refazendo tudo que ainda está ao nosso alcance. Nós sabemos que vivemos em um planeta de expiações e provas, mas que seremos sim bem-aventurados quando passarmos a viver melhor, com mais harmonia, com mais amor e em conformidade com a lei de Deus. Lei essa que é amor, que é justiça, que é perdão, que é acolhimento. Então que a gente comece agora, que a gente comece hoje, que a gente não desperdice esse convite, que a gente possa acolher o novo dia com um olhar mais consciente, mais sereno e com um padrão de vibração melhor, mais disposto a perdoar, a acolher, a agir em prol do nosso próximo. E assim vislumbraremos, viveremos dias muito melhores. E sem esquecer de que Jesus, o nosso Divino Mestre, nos acompanha todos os dias da nossa vida. A todo momento Ele nos manda, nos direciona os fluidos salutares, benfazejos, para que possamos sempre seguir o caminho do bem. Fica aí, meus amigos, essa reflexão. Aproveitem, façam a leitura deste capítulo, releiam novamente. Está aí ao nosso alcance, né? Nós temos aí muitas vezes a solução para uma grande parcela aí dos nossos males e aflições. Que a paz e o amor de Jesus estejam conosco todos os dias da nossa vida. Que assim seja e assim será.